Boa tarde, estamos iniciando nosso programa aqui, 30 minutos, sempre trazendo informações importantes para você do dia a dia. Saúde faz parte da vida de todo mundo, as pessoas esquecem que elas precisam prevenir, se cuidar, fazer o máximo possível para não chegar a ficar doente e ser internado, porque ele depois é muito mais importante. Entre os vários meios da medicina, hoje nós temos a nutrologia. Existe essa palavra ou eu inventei, doutora? Existe, é isso mesmo, nutrologia. Então a doutora Josiane Vasques aqui vai contar para nós o que é a nutrologia, essa ciência mais agora para a medicina, para melhorar a nossa qualidade de vida. Conta, por favor. Vamos lá então, a nutrologia é uma parte da medicina que estuda a influência da alimentação na saúde. Então tudo que nós comemos, tudo que nós ingerimos tem uma influência benéfica ou maléfica no nosso organismo, na nossa saúde. E a nutrologia vem unir a alimentação saudável, a prática de atividades físicas, os bons hábitos de vida, para que o ser humano tenha mais saúde, para que ele preserve mais longevidade. E se tiver alguma doença já instalada, a nutrologia é responsável por vias alimentares, nutricionais, suplementos, poder tratar essa doença, essa condição clínica. Eu lembro que havia uma grande confusão assim no começo, quando eu li as primeiras vezes de nutrologia, com, já até fugiu a palavra de... o nutricionista. Nutricionista. Qual é a confusão que tem nesse meio do nutricionista, a qualificação e do nutrólogo? São qualificações diferentes. O nutrólogo é o médico, então ele fez a faculdade de medicina e ele se especializou na nutrologia. O nutricionista fez faculdade de nutrição. E aí são um pouquinho diferentes, tem algumas coisas que coincidem e tem coisas que são diferentes. O médico trata mais condições clínicas, trata mais doenças. O trabalho dos dois deve ser em conjunto, porque aí o nutrólogo, ele consegue dar o diagnóstico da doença, da condição clínica e em conjunto com o nutricionista estabelecer uma alimentação mais adequada, um cardápio mais adequado, que aí já é um trabalho mais minucioso do nutricionista. Fazer cálculos específicos de gramas, de macro e de micronutrientes para a pessoa ter uma alimentação bem completa. Tem algum tipo de doença que normalmente é mais usado para procurar um nutrólogo? Tem vários tipos de doenças, existem intolerâncias alimentares, existem alergias alimentares. Hoje o pessoal fala muito das alergias à proteína do leite, então a lactose é muito falado. Existem as doenças celíacas, então existe uma ampla gama e a nutrologia ela não fica só no consultório, ela não cuida só do paciente do consultório. Todo hospital deve ter não só o nutricionista como o nutrólogo, atendendo os pacientes que estão internados, inclusive pacientes de UTI, terapia intensiva, casos mais graves. Mas tem? Você falou que deveria ter. Pois deveria, eu fiquei ainda pensando. Não são todos. Não são todos. Infelizmente, não são todos que têm. Exatamente. Dessas questões, normalmente quem tem mais facilidade em se recuperar? O homem ou a mulher? Ou depende da boa vontade de cada um? Exatamente. Depende muito da boa vontade de cada um. Essa questão de hábitos, ela é bastante complicada, ela é bastante complexa, né? Mudar hábitos é muito difícil, não é confortável mudar os hábitos de ninguém. Então, eu faço um trabalho lá no consultório bastante amplo. O trabalho que eu faço é entender a rotina da pessoa, entender o porquê de cada coisa. Muitas vezes eu pego pessoas com uma alimentação inadequada por conta de ansiedade. Muitas vezes essa ansiedade, esse estresse do dia a dia, vem de noites mal dormidas. Então não adianta simplesmente eu instituir uma alimentação adequada, porque essa pessoa não vai conseguir seguir essa alimentação adequada, porque ela está com o organismo estressado, sobrecarregado, não está dormindo bem. Então, o trabalho do nutrólogo, ele não é simplesmente falar o que você deve comer. O trabalho, ele deve ser muito mais amplo. Ele deve pegar vários detalhes da vida e ver a qualidade de vida de maneira geral para poder entender realmente quais são as questões, quais são os gargalos que precisam ter a prioridade, que precisam ser trabalhadas primeiro, de modo que a pessoa consiga, a partir daí, sim, atingir os seus objetivos. Chega até uma parte psicológica, então, lá. Nossa, demais.
demais. Eu converso com os pacientes sobre tudo, eu pergunto como é que está no trabalho, como é que é o relacionamento dentro de casa, e muitas vezes eu recebo. Eu já recebi pacientes que falam, olha, meu relacionamento com a minha esposa não está legal, ou meu relacionamento com meu marido não está legal. Eu falo assim, mas o que está acontecendo? Vocês já conversaram? E aí eu puxo um pouquinho também dessa parte, porque eu sei que este está sendo o maior problema. Às vezes ela me preocupa, a mulher ou o homem, me procura porque está acima do peso. Então, eu tenho uma demanda muito grande no consultório de sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque a obesidade, a gente já considera ela na medicina hoje como uma doença. Ela não é mais uma condição física estética, ela é uma doença. E como uma doença, ela deve ser tratada por um profissional médico. Então, às vezes a pessoa me procura por esse motivo, mas ela traz tantas outras demandas que eu vejo realmente. A gente precisa priorizar na adequação, no tratamento dessas outras condições, e aí a gente fala sobre relacionamento, sobre emprego, sobre desgostos de maneira geral da vida. Normalmente é questão alimentar ou entra remédio também para resolver os problemas? Muitas vezes entra medicação, sim, entra sim. Muitas questões, alimentação, eu digo que a alimentação é sempre a base. Não dá para fazer só medicação. Eu já recebi pacientes no consultório apostando todas as fichas na medicação. E aí, depois de um mês, ele volta no consultório e ele fala, poxa, doutora, eu realmente não segui o que você me falou de atividade física, de alimentação saudável, porque eu queria ver o efeito da medicação. E eu cheguei à conclusão de que o remédio sozinho ele não faz nada. E eu falei, realmente, o remédio sozinho ele não faz nada. Mas ele é ótimo, ele é muito importante, ele acaba sendo, para alguns casos, uma bengala num momento inicial, um momento que a pessoa tem dificuldades de seguir as recomendações alimentares, ou essa pessoa que está realmente com essa questão emocional descompensada, e aí a gente lança a mão de alguns tipos de medicamentos, de alguns fármacos, de alguns suplementos ou fitoterápicos para ajudar a pessoa nesse primeiro momento. Em outras condições clínicas, a medicação ela é necessária sim para o tratamento, porque, como eu falei, existem condições, doenças alimentares e existe a própria obesidade, que é uma doença. Então, muitos obesos precisam sim de medicação a médio e longo prazo para conseguir perder o peso e manter os seus resultados obtidos. E as crianças? Normalmente, criança é mais difícil de controlar do que o adulto ou depende da criança ou do adulto? Tem diferença? Tem diferença, é muito variável, mas as maiores dificuldades que a gente encontra não é com a criança, é com os pais da criança, não é mesmo? Eu já recebi vários pais, várias mães falando assim, poxa, doutora, meu filho só come besteira, só come porcaria. Eu falo, mas ele come as porcarias? Come porcarias. Eu falo, mas quem que compra o danoninho, o salgadinho? Seu filho trabalha? Não, né? Meu filho é criança. Eu falo, então, quem é que trabalha? Quem é que compra? Quem é que põe isso dentro de casa? E por que você faz isso? Né? Então, essa questão de hábitos, ela é criada desde o início, ela é criada desde a infância. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar a cabeça dos pais, para aí sim a gente poder conversar com a criança. É claro, não é um trabalho fácil, é um trabalho de muita paciência. A gente tem que fazer com que a criança se torne um amigo do alimento, um amigo da plantinha, que muitas vezes vai junto com os pais na feira, num sacolão, para fazer as compras, para lavar, que faça parte do preparo dos alimentos, contar várias historinhas, mas é possível sim. A gente começa a trabalhar os pais e aí a gente vai para as crianças. Bem, sua formação é em medicina, a especialização em nutróloga. Todas as faculdades hoje já têm a especialização normal já nas faculdades? A especialização, a residência, às vezes ela não é dentro da mesma faculdade de medicina. Então, o curso de medicina ele dura 6 anos e a partir daí o profissional médico escolhe qual área seguir. E aí pode ser que o curso de extensão seja uma continuidade da própria universidade que ele já fez ou não, pode ser que ele escolha uma outra instituição qualquer para poder fazer o curso de extensão. Mas a residência de nutrólogo hoje é normal também nas faculdades? Ah, sim, tem vários lugares já. Graças a Deus, né? Ainda bem. Graças a Deus, porque a gente vê que mais de 80% das doenças são determinadas por hábitos alimentares. E a nutrologia tem algum país específico que hoje se dedicou para ter avançado pelo mundo?
Olha, eu vejo como nós aqui no Brasil uma categoria médica muito boa, comparada com outros países. Não, claro, não somos os pioneiros, né? Mas a medicina no Brasil, ela está muito boa. Ela é uma das melhores em questão de qualidade. A saúde, os profissionais, a formação dos profissionais brasileiros é uma boa formação. E aí vai realmente da gente continuar estudando, continuar fazendo curso, estar sempre atualizado, porque dá para ajudar muito a população. Infelizmente, nós temos um país muito grande, um país muito amplo, e existe muita ignorância, muita falta de conhecimento do quando que os hábitos de vida interferem positiva ou negativamente na vida das pessoas. Eu vejo pessoas consumindo refrigerante de maneira extremamente natural, como se fosse água, sem ter o conhecimento de que isso é maléfico para a saúde, de que isso tem um monte de componentes que causam vários tipos de doenças. E as pessoas não têm ideia disso. Elas realmente consomem e está tudo certo. Então, o trabalho a ser feito é bastante grande. Muito bem. Bem, para as meninas aí já disse, né? Ó, Danoninho está cortado, tá? Não tem mais brincadeira. Eu assisti uma palestra e o médico brincou e falou assim, vocês sabem quantas colheres de açúcar, porque ele era americano, tem numa Coca-Cola? Ele falou, 11. Eu falei, ainda bem que na Pepsi, né? Na Pepsi tem 11 colheres de açúcar. Eu falei, ainda bem que não é na Coca-Cola, né? Porque eu gosto de Coca-Cola que faz a diferença. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos já com mais informações para você aqui sobre a nutrição. A nutróloga que está aqui nos visitando hoje, doutora Josiane, vai contar mais um pouquinho do dia a dia e até dar algumas dicas do que você deve fazer, tá ok? Até já! Chegou em casa rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem, olha só, vai entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilite Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilite Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta. De segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa.
Agora no IASG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Estamos de volta aqui no programa 30 Minutos, hoje entrevistando a médica nutróloga, a doutora Josiane Paula Vasques, que está aqui dando dicas para você poder entender essa questão da nutrologia, como fazer para se manter e, como a gente fala sempre, a questão da prevenção. Não deixe para resolver o problema depois que ele já está muito complicado. Doutora, nessa questão das dicas, o que você diria aos nossos telespectadores que é primordial para você começar a pensar nisso? Bom, de maneira geral, o que eu gosto de falar para os pacientes, que eu até brinco com os pacientes, eu falo, coma a comida do papai do céu. O que é comida do papai do céu? É um alimento que vem da natureza. Então, evitar coisas industrializadas, coisas compradas prontas, que eu não gosto nem de chamar alimentos industrializados. Porque às vezes quando você pega uma embalagem, você vai ver lá nos ingredientes, tem um monte de nome que você não sabe o que é aquilo lá. O que menos tem é comida. Quando tem alguma coisa lá que você conhece, vai ser açúcar, vai ser rico em carboidrato. Então, mesmo os alimentos ditos como saudáveis, devem ser evitados, esses fit, light, diet, porque eles acabam tendo conservante, corante, estabilizante. São químicas necessárias para que eles durem na prateleira do mercado, fiquem mais gostosos, fiquem mais bonitos. Então, o ideal é que a gente consiga comer alimentos da natureza, ou seja, folhas verdes, as verduras, os legumes, as opções de proteínas que estão dentro dos legumes e das verduras para aquele público que é vegetariano, ou até da proteína animal para quem é onívoro, para quem não é vegetariano, e aí entraria a carne vermelha, o frango, o peixe, os ovos, as frutas são aliadas, as gorduras do bem que a gente chama, que são as castanhas, o azeite. Então dá para, com essa alimentação natural, com essa alimentação da natureza, poder ter uma alimentação bastante variada, bastante saciada, a pessoa ficar bastante saciada, e aí é praticamente isso que eu falo para os pacientes no consultório, dificilmente usando algum tipo de industrializado como estratégia. Eu vi um artigo seu, você dizendo que acho que 80% das pessoas hoje têm problema de falta de vitamina D. É verdade, infelizmente. Então, o que a gente faz no consultório também, o que o médico faz no consultório, todos deveriam fazer, são exames gerais, exames de sangue gerais, e aí eu peço uma ampla gama de exames lá no consultório, e eu vejo com bastante frequência os pacientes com deficiência ou com insuficiência de vitamina D. A vitamina D, apesar de chamar vitamina, hoje a gente considera ela como um hormônio. Por quê? Porque ela age em diversas partes do organismo. Ela age a nível do sistema nervoso central, evitando doenças neurodegenerativas. Ela age a nível de musculatura. Ela ajuda a prevenir doenças cardíacas, circulatórias, vários tipos de cânceres. Então, ela é importante para uma série de fatores. E, infelizmente, as pessoas estão tendo bastante dificuldade de absorver a vitamina D. Tanto quando é uma pessoa que toma sol, porque a principal fonte de vitamina D é do sol, como se é alguém que faz a ingestão da vitamina D por via oral, suplementa. Às vezes não consegue atingir os níveis suficientes de vitamina D. A gente está com uma epidemia de deficiência de vitamina D. Então é importante que esses exames sejam feitos, que a pessoa esteja atenta, o médico dessa pessoa esteja bastante atento e na necessidade de lançar a mão de doses injetáveis da vitamina D. 10 minutos seria suficiente para resolver esse problema da vitamina D? 10 minutos de sol, é verdade? Não é. Não. Na verdade, não é o suficiente. A gente diria, por teoria, 15 minutos de sol todos os dias, sem proteção solar, no sol mais forte. Aquele sol que causa câncer, Caramba, que a gente fala que não é para tomar, não é? Mas são só 15 minutos, não é para ficar muito tempo lá, senão realmente aí vai causar um câncer, né? Então seria esse sol mais forte, das 10 às 15, uns 15 minutos, sem proteção solar. Agora, não necessariamente isso é uma garantia. Eu vejo até pessoas que moram em cidades litorâneas, que se expõem ao sol, não tendo valores ótimos de vitamina D na corrente sanguínea. Bem, como hoje a gente tem um médico particular para todo brasileiro, para todo mundo,
né, tal do Dr. Google, né, você encontra de todos os tipos, né, de problemas e soluções para os seus problemas. Que não é o caso para a saúde, né? Com certeza. Porque as coisas estão mudando. Então vem aquelas histórias, não, você tem que fazer agora alimentação só de frutas, nessa semana só de carne, nessa semana... Funciona. Não comer farinha, açúcar. Olha, dependendo do objetivo, funciona. A pessoa perde peso, né? Então ela simplesmente restringe a alimentação, ela escolhe um tipo só de alimento e ela perde peso. Só de comer carne perde peso? Perde. Se você comer só carne, você vai perder peso. Tirou todo o carboidrato, tirou toda a gordura. Agora a pergunta é outra, isso é saudável? Isso é indicado? Isso deve ser feito? Com certeza não. Por quê? Porque quando a pessoa perde peso, quando se restringe a alimentação, você tira algum tipo de coisa, o organismo não sabe que você precisa perder só a gordura e manter a sua massa magra, manter a sua musculatura. Então eu vejo acontecer direto em dietas restritivas, sem acompanhamento de um profissional, muitos efeitos sanfonas. Por quê? Porque a pessoa perde peso, falamos em gordura, falamos em musculatura, o conjunto todo. E aí depois, quando volta a comer os alimentos, reganha, só que reganha muito mais. Então tá aí a importância da pessoa que está em sobrepeso, que quer perder peso, seja muito peso ou pouco, fazer o acompanhamento com um profissional, porque o profissional vai saber orientar a alimentação, suplementação, prática de atividades físicas, para quê? Para que essa perda de peso seja uma perda inteligente, para que perca só a gordura e mantenha a massa magra, mantenha a musculatura, que é a base do metabolismo, para depois não acontecer de engordar de novo. Vale também para os suplementos? As pessoas vão lá na internet e, o suplemento disso é bom para isso, Sim. E acaba deixando de comer. Sim, com certeza. Existem suplementos, sim, que são indicados, que são muito importantes, mas isso depende de cada caso. Não é todo suplemento que é bom para todo mundo. Não é todo mundo que se adapta com todo suplemento. Né? Então, precisa ter um critério também no uso de suplementos, usar o que realmente precisa, se precisa, na dose que precisa. Né? Isso acontece muito com polivitamínicos. Eu recebo muitos pacientes falando assim, estou tomando um polivitamínico geral, esses de mercado de farmácia comum. O que eu falo dos polivitamínicos? Eles têm nada de muita coisa, porque quando você vai ver a composição do polivitamínico, eles têm lá 50 componentes. Mas quando você vai ver a dose de cada um dos componentes, estão todos em subdose. Então eu falo que eles têm nada de muita coisa. Então vamos fazer os exames, vamos ver quais são as suas reais necessidades, porque a gente suplementa o que é necessário e na quantidade necessária para cada um. A conduta no consultório, ela é muito individualizada. Eu cuido de cada paciente, eu cuido de cada indivíduo de acordo com as suas necessidades. Doutora, a sua formação também tem um lado do lado atleta. Como que foi esse trabalho? O que você faz isso? Sim, eu tenho a formação em medicina do esporte, tenho a formação em medicina esportiva, e aí a gente junta tudo, né? Porque a gente sabe que não tem como ter uma qualidade de vida, uma longevidade saudável, se não é ativo fisicamente. A pessoa sedentária desenvolve também uma série de doenças, problemas de saúde por conta da inatividade física. Então eu consigo associar a parte da alimentação junto com a parte da prática de atividades físicas para poder passar para esse meu paciente, indicar para esse meu paciente que deseja melhorar a composição corporal, perder gordura, ganhar massa magra, tratar alguma condição clínica já pré-existente e aumentar a sua qualidade de vida no hoje e a sua longevidade, ou seja, envelhecer com saúde e com disposição. Tudo bem, agora lembrei, você conhece o Vitor Matsuda? Sim, conheço. E eu também. Lembrei agora por causa disso. Vamos lá, então para quem quer mais informações sobre esse trabalho, sobre o nutricionismo, a nossa nutróloga aqui da nossa visitante de hoje fica aqui na Rua Pará, número 34. O seu endereço, telefone, redes sociais, pode ficar à vontade. Eu estou aqui então no centro de São Caetano, na Rua Pará, número 34. O telefone via WhatsApp é 11 9 4274 0019. Rede social, Instagram, @JoseaneVascon, JoseaneVascon. Então pode chamar lá, pode mandar direct, pode tirar as dúvidas. Estou sempre fazendo posts e estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Muito bem. Então, como você viu, pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. Com certeza. Certo, doutora? Certo. Obrigado a você que nos acompanhou. Fica aqui conosco. Nós em breve voltamos, trazemos mais notícias para vocês. Até mais.